Bem, ouvintes internautas, nós estamos agora no período mais frio, outono e inverno, e com ele vem alguns cuidados, principalmente dentro de casa. A ocorrência de acidentes pode ser maior. De que maneira? Com o monóxido de carbono. Para falarmos sobre este problema e que você tem que tomar cuidado, nós convidamos aqui o Sargento Prestes, que é o comandante da unidade do Bombeiro Comunitário em Rebouças, para falarmos sobre este assunto que é preocupante nessa época do ano, né, Sargento? Com certeza. Bom dia a todos aí. O assunto é de extrema importância, visto que o monóxido de carbono ele sempre tem feito muitas vítimas, né? Em vários locais aí, principalmente em garagem, né? O monóxido de carbono, para falar tecnicamente bem dele, o que acontece? A hemoglobina, ela leva o oxigênio para todo o organismo, para o cérebro, para toda a parte do corpo. O monóxido de carbono, quando ele entra na corrente sanguínea, ele inibe o oxigênio, ele toma o lugar do oxigênio na corrente sanguínea. E essa hemoglobina leva para o cérebro. O que acontece? O cérebro não conhece, não vai reconhecer que é oxigênio. Para ele é oxigênio, mas é o tal do monóxido de carbono. Daí o monóxido de carbono acaba a pessoa perdendo a consciência, e levando a parada cardiorrespiratória. Então são esses sintomas, né, que ele vem desencadeando. O monóxido de carbono também, para falar mais profundamente, o que acontece? A princípio, qual a causa dele? Ele começa com uma dormência nas mãos, um amortecimento, um relaxamento muscular. Aí uma porcentagem quando ele entra na corrente sanguínea, levando praticamente até a perda da consciência, ao tal de desmaio e a perda de consciência, e seguida a parada cardiorrespiratória que é vital às pessoas. As pessoas acabam... E quando a pessoa se depara com alguém nessas condições, quais são as providências que ela tem que tomar como primeiros socorros? Você vai ter que avaliar a sua vítima, né? Ver os batimentos cardíacos, né? Ver se está respirando ou não. Abrir a roupa. O primeiro procedimento é você abrir para ventilar a vítima. Vai ter que fazer um procedimento de abrir as vias aéreas, né? E tentar colocar oxigênio, ou tentar fazer a respiração, né? Dar os sopros dentro e tal. É bem técnico eu falar, porque você tem que ver se já não entrou em parada cardíaca. Se entrou em parada cardíaca, você vai ter que fazer 30 massagens para essa vítima voltar, que ela já entrou nesse choque de parada cardíaca. Então, só a massagem cardíaca antes da respiração, ela já seria eficiente para essa vítima começar a tossir e tentar voltar. É uma maneira de desintoxicar no momento ali, no primeiro atendimento. Esse é um grande mal que a maioria das pessoas não sabe os primeiros socorros, né? Sim, é bem técnico, né? A gente tem dentro das brigadas escolares do estado, do município, em várias palestras que eu tenho ministrado, eu, Cabo Valdeci e outros bombeiros até então, a preocupação de você orientar a população, né? Nesse trabalho, que seria o primeiro atendimento, sempre alertando a população que qualquer procedimento você pede para ligar para o bombeiro comunitário, ou o bombeiro militar, se tiver na sua região, você liga, ou a própria Secretaria de Saúde, a ambulância, já pede esse auxílio enquanto você vai dando o primeiro procedimento. Bom, Sargento, os principais fatores que podem colocar a pessoa numa situação de risco com o monóxido de carbono. Bom, o primeiro deles, que muitas pessoas não desconhecem, é ligar motor de veículo na garagem com a porta fechada, é isso? Sim, é lógico. Você veja bem, a concentração de oxigênio no ambiente é 21%. Estamos respirando 21% aqui. Se eu conseguir fechar todo esse local que nós estamos aqui, e eu ligar um veículo e deixar ele ligado por alguns minutos, o que vai acontecer? Vai haver essa troca de oxigênio pelo monóxido de carbono. E daí essas porcentagens, ela compromete muito o organismo de uma pessoa, né? E à medida que esse monóxido de carbono ele entra nessa corrente sanguínea, ele vai tomar o lugar do oxigênio e pode ser até, com certeza vai ser fatal se não tiver um primeiro atendimento ali no local. Nessa época do ano, onde nós dissemos, é bastante fria, e algumas pessoas têm o hábito até mesmo de ligar o fogão a gás,
dentro de casa, mesmo por alguns minutos, para aquecer o ambiente. Isso não é recomendável. Olha, ele é bem técnico você falar, porque quantidade de gás que está se queimando. Você sabe que toda queima ela produz gases, né? Tanto o monóxido de carbono como outros gases. Então, é preferível que você não faça esse tipo de queima, né? Já que há essa troca pelo oxigênio, né? E com o frio, casa fechada, pouco oxigênio circulando só naquela região. Se você fazer a queima desse oxigênio, você vai reduzir o oxigênio e pode ter problemas aí pela frente. A regra também vale, por exemplo, para aquecer o banheiro antes de tomar banho. Muitas pessoas usam álcool de cozinha, né? Outro fator que a gente já teve algumas ocorrências antigas, né, no decorrer da nossa carreira, nós atendemos pessoas que acabaram pela troca do monóxido de carbono no banheiro. Justamente o banheiro é um lugar, um 2x2, 3x3, que é um local pequeno, menos concentração de oxigênio. À medida que você liga o chuveiro, esse vapor mesmo, né, ele tem tendência do vapor da água, ele utilizar um pouco desse oxigênio. Já o vapor da água já vai reduzindo. Imagine com mais um gás dentro. Então não se deve fazer isso, porque pode ser fatal aí, um incidente aí. Seja aquecedores ou climatizadores, é indicado, por exemplo, no ambiente, sargento, a pessoa colocar um recipiente com água? A água praticamente, à medida que ela evapora, também ela ajuda, né, nessa hidratação na situação ali. Pode ser utilizado, mas tem que tomar muito cuidado com os aquecedores aí, ler tecnicamente bem mesmo, a questão de voltagem, né, e tem o aquecedor, você tem que tomar muito cuidado, porque de repente a tua rede, a tua fase elétrica ali, de repente ela não seja compatível ali, por exemplo, na tomada lá, coloca um fiozinho fininho e ele consome bastante energia, você pode ter um curto-circuito ali, se você não tiver um conhecimento. O correto realmente é um eletricista verificar se o aparelho é competente com a tomada ali. Bem, estamos ouvindo o sargento Prestes, que é o comandante do Bombeiro Comunitário em Rebouças, falando sobre os cuidados importantes nessa época do ano mais frio, outono e inverno. Mas, abrindo aqui um parênteses, e até o sargento comentava comigo anteriormente, e que muitas pessoas desconhecem, ouvintes e internautas, e é muito comum na nossa região, poços, né, com água, que as pessoas utilizam, e muitas vezes a pessoa acaba entrando no poço para fazer a chamada limpeza, e aí tem um perigo muito grande, né, sargento? Com certeza, a gente já teve no decorrer aí desse tempo de carreira aí, vários atendimentos em situações dessas aí. O que acontece? Às vezes os poços, ele tem um gás lá que você não vai conseguir identificar nem enxergar, porque é bem técnico para você examinar esse local. As pessoas acabam descendo para fazer a limpeza desses poços e acabam ficando. Nós já tivemos ocorrências que tiveram pessoas que acabaram morrendo, 1, 2, e outros saíram mal, ficou tempo no hospital, porque o bombeiro, quando ele entra num lugar desse, ele entra com um cilindro de oxigênio, justamente para esse gás. Então tem que tomar muito cuidado dessa limpeza aí. O correto é você não tentar fazer essa limpeza aí, né? Chama uma pessoa mais técnica que use um aparelho com oxigênio para descer, porque senão vai ter problema e pode ser fatal também. Sargento, em linhas gerais, quais são as suas recomendações para a população no modo geral, nesta época do ano, e tudo isso acabamos de abordar aqui? Temos que tomar cuidado, porque essa época é uma época de frio, né? O correto mesmo, em questão de aquecimento, seria o agasalho, o normal que a gente usa, blusa, jaqueta, se agasalhar bem. Com relação ao aquecimento na casa, tem que se cuidar, fogão a lenha. O problema do fogão a lenha é porque tem pessoas que ele tem um chaminé já compactado a madeira, principalmente casa que não é de alvenaria, madeira. O que acontece? Você coloca fogo, aquece, essa madeira é muito antiga, já está bastante... O que acontece? O aquecimento desse chaminé, ele pode produzir um incêndio. De madrugada, quando você vê, está pegando fogo. Já atendi várias ocorrências de princípios de incêndio justamente na parte do chaminé, porque ele não tem isolamento, ele está direto na madeira, e vai aquecendo madeira
com o chaminé ali, você vai produzir um incêndio. Então tem que tomar cuidado com o fogão de lenha também, ver essa parte do chaminé. O correto seria ele estar isolado dessa maneira. Os antigos não costumavam fazer esse tipo de precaução, né? Então, principalmente propriedades antigas que tem fogão a lenha, tome cuidado, porque você pode colocar fogo na sua residência. Bem, então está aí essas orientações, estou sendo preces com relação aos cuidados necessários nessa época do ano, né? Aí na sua casa ou na sua propriedade, para aquecer sem colocar-se em risco. Sargento, nós estamos aqui hoje na unidade do Bombeiro Comunitário em Rebouças, está sob seu comando. Hoje o bombeiro já conta com uma guarnição de 10 profissionais, é isso? É isso, são 10 profissionais, né, que foram concursados pelo município e foram treinados em Irati, foram capacitados para dar o atendimento de combate a incêndio e primeiros socorros. E também tem um conhecimento na área de defesa civil, fazer as precauções aí, que na verdade o bombeiro comunitário ele tem uma ligação muito grande com a Casa Militar, que é a Defesa Civil do Estado do Paraná. Bom, como é que eu trabalho aqui? É 24/48 as equipes? São escalas, né? Todo dia a gente tem 3 bombeiros, né? Que estão à disposição 24 horas para atender o combate a incêndio, primeiros socorros, até os acidentes que aqui nas rodovias, aqui meio próximas aqui, eles têm se deslocado junto com a ambulância para fazer um atendimento, visto que temos alguns que têm o curso de primeiros socorros aí. Pois é, a incidência de ocorrências, apesar de pouca, mas quais são aquelas mais reincidentes que são atendidas aqui pela unidade? Olha, nessa época aí não começou a gear ainda, mas no que gear aí, né, o combate a incêndio florestal, incêndio de mato, né, o pessoal queima muito lixo nessa época também, né? Não seria o correto estar queimando lixo, tem um horário de madrugada, tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba trazendo problemas para você e para o teu vizinho. Aqui é combate a incêndio, né? O pessoal atendeu aí, acho que ontem ou anteontem, um incêndio em veículo ali, na divisa aí de São Mateus, né? E não houve vítimas, né? Só houve danos materiais. E eles têm atendido bastante primeiros socorros aí, né? As situações aí na rodovia aí, alguns acidentes, algumas pessoas chamam, né? E alguns atendimentos comunitários, como diz aí, no setor público aí, eles têm prestado atendimento. Como é que a população faz para entrar em contato com o bombeiro comunitário? Telefones? Aqui é 199, né, que é posto de bombeiros comunitário, né, e Irati é 193, que é o bombeiro militar. Então quem precisar ir em situações, tiver em dúvida, liga, que às vezes não é uma ocorrência do bombeiro comunitário, mas vai ser bem orientado aqui pelo pessoal.